Quem é o diabo? Quem é o diabo? Se não a gente mesmo. Vou contar um caos? Posso contar um caos? Pode contar todos. Tá. Um dia eu cheguei a fazer essa pergunta pro meu mestre de Jurema. Assim, diabo, como é que funciona o diabo? Aí ele falou assim, olha, eu vou te contar a minha história e você vai descobrir quem é o diabo. Eu falei assim, tá bom. Aí ele conta assim, eu gosto muito de contar essa história, que eu acho ela muito importante. Eu fui trazido pro Brasil muito novo. Eu era um moleque. E eu não sabia o que estava acontecendo. Eu vim sozinho. Eu não vim com ninguém, eu fui pego, Cheguei aqui, me deram um nome. Ele não fala o nome, né, que deram para ele. E falaram que eu tinha que conhecer esse Deus e ser temente a esse Deus e gostar desse Deus. E que as coisas ruins eram obra desse diabo. E aí fiquei numa fazenda. E aí eu conheci o diabo. O diabo, ele era aquele homem branco que estuprava, que jogava criança no rio, que enforcava os meus, que me batia. Esse era o diabo. Daí eu fugi. E aí ele foi pro Catucá, que é o Quilombo. E aí no Catucá, ele fez parte de um grupo de resgate desses negros que estavam escravizados. E aí ele ia para esses lugares e falava assim, se eles falaram que eu, por ser preto, eu era o diabo, eu vou assumir esse papel. Então eu entrava, matava, punha fogo e libertava os meus. Então, quem é o diabo? Mas é que aí a gente tá romantizando a situação de algumas pessoas, né? Mas eu digo espiritualmente falando, trabalhando na parte espiritual, quem é o diabo? Eu não acredito em diabo. Isso é muito louco. Eu não acredito em diabo. Eu acredito nessa imagética que criou-se o diabo para você criar o antecessor a Deus. O antagonista de Deus. Uhum. E isso nasceu, inclusive, na Inquisição. Não existia diabo antes. Existia o mal, né? Que era uma coisa que estava ali. Mas essa personificação do diabo, inclusive, é um pedaço de Hades, é um pedaço de Hel. Sim, cada cultura tem o seu diabo. Não, eles trouxeram tudo isso e criaram essa força chamada diabo. Mas biblicamente já tinha também. Mas ele não causava o que ele causava com as Tanto pessoas. Tanto que tem, em Apocalipse fala justamente sobre isso. Porque depois que aconteceu, peraí, então você criou essa imagética e você criou esse personagem e consolidou essa força na Terra através da Inquisição. Mas o diabo, ele não é esse cara que ele estava vindo... O diabo, ele fazia o rolê dele, tinha que fazer o rolê dele, mas ele não era essa pessoa que estava toda hora tentando provar que Deus estava errado. Ele não queria fazer isso. Ah, não, isso aí é muita coisa do ser humano que vai atribuindo. Que vai atribuindo. Mas assim, o diabo é a nossa sombra. O diabo é simplesmente a representação da nossa sombra, tudo aquilo que a gente tem guardado no nosso inconsciente. Então a gente é o diabo da gente mesmo. Eu não acredito... Existem forças espirituais que muitas pessoas chamam de demônios e que trabalham com essas forças, mas essa imagem do diabo, ele é uma imagem criada pelo cristianismo só para poder vender a cura de alguma coisa. Então, para você poder vender que você tinha... Remédio, né? O remédio, você é a mesma coisa. Você não criou que o problema eram os judeus para poder matar? Você não criou o problema que eram os negros para matar? Você não criou que o comunismo ia invadir a tua casa para ter o governo que a gente teve alguns anos atrás? Então você cria sempre uma imagem para você vender uma solução. E o diabo foi uma imagem criada pelo cristianismo para vender uma solução, para ele conseguir entrar aonde ele tentou. Mas é muito, muito engraçado, porque assim, do outro lado, é feito a mesma coisa. Se você for parar pra ver. Vamos lá, vamos citar vamos exemplificar isso. Na própria, apesar de eu saber o motivo disso, tá? Mas na própria Quimbanda tem lá os seus pontos de blasfêmia. Existe luciferiano, por exemplo, o Binho Lux, que veio aqui, que eu abraço até pra ele, mas às vezes parece que ele mais quer atacar Cristo do que falar da crença dele.
sabe? Então, assim, se você for ver... eu tô dando comparativo 1 a 1, igual você falou. Hoje em dia, existe aí praticamente uma separação que está sendo feita de forma abrupta entre homens e mulheres, assim, de uma forma de... Parece que pra mulher ter... É lógico, ela tem o espaço dela, mas parece que é pra ter ódio. Eu vejo mulher tendo ódio de homem, seja ele qual for. Não importa. Não importa qual homem seja. Existe aí... Eu também tenho. Oi? Também tem. Existe aí agora separações por ideologia de gênero. Existem separações, as políticas que estão sendo feitas do mesmo jeito que você falou que pregam do comunismo uma coisa, vão pregar também que o outro lado, o capitalismo vai fazer isso e isso assado. Então, assim, todo lado vai ter sempre um ponto controverso, né? É por isso que eu pergunto pra você do diabo espiritual, porque o diabo aqui da Terra... E aí a gente romantizando, a gente pode romantizar até mesmo o próprio inferno. O inferno, pra mim, boa parte dele é de fato aqui, e são momentos da sua vida que você passa esse período, esse espaço de tempo de inferno. É um momento que você não tem paz, é um momento que você tá com uma dificuldade, talvez que você não esteja conseguindo segurar sozinho. É uma perda, vamos supor, de um filho, como você disse. São situações em que você realmente é pego meio que de calça curta total e você não sabe o que fazer e fica por isso durante muito tempo. Uma pessoa viciada, por exemplo, num crack, ela vive um inferno contínuo, às vezes por anos e anos e anos e anos, sem conseguir sair daquele inferno. Então, assim, materialmente falando, pra mim, eu entendo bem dessa forma. Entendo o que você quer dizer com o diabo ser nós mesmos, né? Mas o diabo espiritual, e quando eu falo diabo, é pra simplificar a linguagem de quem tá ouvindo. Eu quero dizer do diabo, não pra quem cultua, ou pra quem, igual você falou, tem um caldeirão lá de Satanás, não. Mas aquele que realmente... Ou aquele espírito, ou aquela negatividade, aquele espírito, às vezes, como chamam, trevoso, ou de baixa frequência, sei lá, pra qual vertente quiser, que realmente trabalha ali especialmente pra atrapalhar, confundir, fazer o mal. Tá, é complexo isso daí, né? Eu acredito sim que existem energias que... Porque... O que é um morto se não uma pessoa que foi viva, né? E se você é uma pessoa muito filha da puta, muito desesperada, muito cuzona na tua vida, você vai repetir isso quando você estiver do outro lado. E se você tiver as mesmas forças e conseguir se conectar com outros seres que têm essa mesma coisa, dessa ruindade interna, porque essa ruindade vem nossa, né? E quando a gente desencarna, a gente vai pra lá. Eu acredito que realmente existam seres que queiram, sim, destruir ou não fazer com que a gente não consiga chegar em alguns lugares. Ou simplesmente o ódio pelo ódio, a raiva pela raiva. Porque eu não gosto de ninguém, então eu quero matar todo mundo. Simples desse jeito. Eu entendo muito isso, mas eu não consigo enxergar como se fosse um ser espiritual único que fizesse uma coisa dessa. Porque é a mesma coisa sobre as questões que a gente estava falando, né? Sobre um grupo de espíritos que tem aquela consciência, afinidade. Então é um grupo, né? E esse grupo, ele vai trabalhar dessa forma, e desse jeito, e eles vão tentar vir, e vai ter confusão, tiro, porrada de bomba, acontece mesmo. Mas colocar tudo isso numa imagem de um ser único, eu não acredito que exista mesmo. Né? Eu não identifico um diabo. O diabo é essa construção. Personalidade de é a sombra nossa exposta da pior forma possível. Porque quando a gente desencarna, né, quando a gente perde o corpo físico, a gente vai para o outro lado com a consciência que a gente teve. Então a gente tem esses sofredores, que são as pessoas que foram viciadas, as pessoas que não perceberam que morreram. A gente tem sofredores que vão buscar, né, o vampirismo sexual porque tinham compulsões, e aquela pessoa, eu já cheguei a trabalhar, né, em resgate dessas pessoas super avarentas que, eu não quero deixar meus filhos herança pra eles porque eles vão gastar meu dinheiro. Você tá morto, não vai usar essa porra, deixa pros outros, sabe? Mas não vai acontecer. Então aí você vai criando e construindo isso, aí você vai por afinidade, então, só que acho que não tenha um líder igual às outras coisas, né, e não existe um ser malvadão que cria, assim,
sei lá, igual a galera fala dos reptilianos, né? Tem um ser ali que vai acabar com a Terra, porque ele quer acabar com a Terra, pelo pedacinho do fato dele odiar Deus ou não gostar, né? Essa é uma visão que eu tenho. Essa divindade diabo eu não consigo entender. Eu não consigo ver, eu não consigo enxergar ela como uma coisa malvada que existe ali simplesmente a bel prazer de ser assim. Eu acredito que sejam ressonâncias energéticas que se acomodaram ali, se acoplaram dessa forma. Diabo e Deus pra você é a mesma coisa? Eu acredito que tudo é uma coisa só, porque luz e sombra é tudo sempre das duas faces da mesma moeda, a bênção, a maldição, o bom e o mal. Essa é a nossa dificuldade, né? Porque a gente separa isso que você trouxe, né? A gente vai cada vez separando mais. Então você é uma coisa ou é outra coisa. Mas quando você entende que você é tudo, as coisas ficam um pouco mais leves pra tua existência. É que a gente só ignora, né? É aquela coisa assim, você entender que você tem aspectos masculinos e femininos dentro de você faz com que essa ruptura é importante, a questão política é importante. Sou feminista. Trabalho muito com isso dentro dos meus trabalhos com mulheres, mas a gente não pode negar os nossos aspectos internos, a gente não pode negar a nossa sombra, a gente pode negar a nossa criança. Então, quanto mais a gente se polariza dentro da gente, mais a gente polariza a nossa sociedade. Então, o que eu entendo é que é o momento que a gente está precisando começar a se integrar na gente. E não é sobre falar mal do outro, ou falar que eu sou mais poderoso que o outro. É entender, você é assim, eu sou assim, e a gente junta desse jeito.